Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje à lição de número 6, que tem por título A Justiça de Deus. O textuário da lição está em Salmos 18, verso 26, e nos diz: Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Já a verdade prática nos ensina, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos do 12 ao 21. Acompanhe a leitura, por favor. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a seus filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais? Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, identificar o juízo divino. Segundo, mostrar a petição que Deus não atende. E terceiro, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. E se você tem desejo de entrar em algum dos nossos grupos de WhatsApp, por favor, envie uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, nesse QR Code, que vai te encaminhar para conversar com o nosso irmão Terêncio aí no Brasil. E ele gentilmente vai enviar para vocês os links dos grupos que nós temos para justamente, são grupos direcionados, meus irmãos, justamente para envio dos nossos materiais. Nesses grupos não é possível haver interação entre nós, ou entre vocês conosco, ou entre vocês mesmos. Não há condição de haver essa interação, porque são grupos apenas para recebimento dos nossos materiais. Então, se alguns irmãos estiverem interessados em participar desses grupos, de um desses grupos, envie mensagem nesse QR Code que ainda continua aparecendo aqui na sua tela, que o nosso irmão Terêncio vai gentilmente encaminhar para os irmãos os links dos grupos. Conforme eu tenho repetido toda semana, é necessário, meus irmãos, entrar em apenas um dos grupos. Uma vez que o irmão ou a irmã tenha conseguido entrar em um dos grupos, já é suficiente, pois em todos os 5 grupos
nós temos exatamente o mesmo material. Então os irmãos vão tentando, porque nós já temos praticamente 4 grupos cheios, mas nós temos 5 grupos e temos praticamente 4 grupos cheios. Os irmãos vão tentando nos links até que em um desses links o irmão ou a irmã consiga entrar no grupo. E aí já é suficiente, pois através de um grupo o irmão ou a irmã vai receber todo o material que nós disponibilizamos todas as semanas. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, do 12 ao 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte desta palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Meus irmãos, quando analisamos esse texto aqui de Ezequiel 14, do 12 ao 21, conforme é o texto base para a nossa aula de hoje, que justamente trata do quê? Da justiça de Deus. O comentarista acredita e defende que a primeira parte desses versículos, ou seja, quando os versículos falam, se uma terra se rebelar contra mim, diz o Senhor, e eu enviar contra ela a fome, a espada, a peste, ou mesmo as nocivas alimárias, que seriam os animais, enfim, Deus, nesses versículos, o comentarista acredita que a primeira parte desse texto está se referindo a qualquer nação e a última parte está se referindo especificamente a Jerusalém. Porém, meus irmãos, quando nós lemos este mesmo texto, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, nós vemos ali que na tradução da Nova Versão Transformadora consta no texto que seria uma suposição. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, olha, se uma nação, vamos dizer assim, se uma nação qualquer se rebelasse contra mim e eu enviasse a peste, ou a fome, ou a espada, ou as nocivas alimárias, que seriam os animais selvagens, essa terra não subsistiria, mesmo se tivesse ali Noé, Daniel e Jó, tarará. Então, meus irmãos, essa interpretação do comentarista, quando nós lemos, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, nós vemos que ela, vamos dizer assim, não casa. E por que é que não casa? Porque na Nova Versão Transformadora, a tradução diz que seria uma suposição, ou seja, não que Deus estivesse falando diretamente para uma nação qualquer, mas sim Deus estava supondo. Suponhamos, inclusive os irmãos podem ler lá, nesse capítulo 14, versículos 12 e 13, os irmãos vão ver que existe ali na Nova Versão Transformadora a palavra supostamente. Eu não lembro agora se é supostamente ou suposta. Provavelmente é supostamente. Ou seja, seria Deus fazendo uma suposição diante do profeta e não se dirigindo especificamente a alguma nação que não fosse Israel. Porém, meus irmãos, eu estou apresentando a vocês um outro ponto de vista baseado numa outra tradução do texto bíblico, mas os irmãos podem interpretar da maneira como quiserem. Podem usar a interpretação do comentarista aqui, onde ele afirma que a primeira parte se refere a qualquer nação e a última parte se refere a Jerusalém, ou pode usar, por exemplo, essa questão que foi encontrada na Nova Versão Transformadora, quando a primeira parte é uma suposição de que Deus estava supondo que se uma nação se rebelasse contra ele e ele enviasse um dos seus juízos, essa nação não subsistiria. E no final do texto, desse texto que nós lemos, ainda existe a colocação de Deus. Imagine se eu enviar as minhas 4 pragas sobre Jerusalém, se ela vai subsistir. Então, os irmãos fiquem à vontade em apresentar aquilo que o irmão achar melhor. Pode seguir a linha de raciocínio do comentarista, considerando que a primeira parte seria para uma nação, para as nações em geral, e a última parte seria para Jerusalém, ou, de acordo com o que nós encontramos na Nova Versão Transformadora, que a primeira parte seria uma suposição e a última parte justamente a aplicação dessa suposição. Eu só quero explicar melhor essa questão da suposição para não haver dúvidas. O que Deus, quando nós olhamos para a Nova Versão Transformadora, o que Deus estava querendo dizer seria o seguinte: se uma nação qualquer se rebelasse contra mim e eu enviasse, por exemplo, a espada, essa nação não subsistiria
nem se estivesse Noé, Daniel e Jó dentro dela. Uma das pragas. Aí Deus fala da segunda praga, Deus fala da terceira praga, Deus fala da quarta praga, como se fossem pragas independentes. Se eu enviar tal praga, aquela nação não subsistiria, nem se estivesse dentro dela Daniel, Ló e Noé. Significando então que o juízo sobre aquela nação estava decretado. E no final, Deus pergunta, Deus afirma, né? E resistirá Israel, e subsistirá Israel se eu enviar as minhas 4 pragas contra Jerusalém? Então, queridos irmãos, no meu entendimento, eu vou ficar com a interpretação de acordo com na nova versão transformadora, que diz que é uma suposição. Deus estava, na sua palavra a Ezequiel, supondo, fazendo uma suposição, né, em relação a uma nação genérica, e não a uma nação específica qualquer que o desobedecesse, sim a uma nação genérica. E no final, Deus condensou aquelas 4 pragas, falando, né, dizendo, se eu enviar as minhas 4 pragas, os meus 4 juízos sobre Judá e Jerusalém, eles subsistirão? Certamente que não. Então, é baseado nessa análise que nós vamos iniciar a nossa lição hoje. Conforme eu mencionei, vou repetir que o irmão ou a irmã, o professor, irmão que vai ministrar, fique à vontade em adotar a linha que o irmão preferir. Pode adotar a linha do comentarista, onde, conforme eu já mencionei, ele cita, separa em 2 partes, a primeira parte para as outras nações e a última parte para Jerusalém, ou pode acompanhar a interpretação da nova versão transformadora, quando diz que essa primeira parte é uma suposição. Deus estava supondo para poder nos fazer pensar, nos fazer raciocinar o que aconteceria se Deus liberasse os 4 juízos, as 4 pragas, de uma vez só, juntamente sobre Judá e sobre Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. No caso aqui em específico, meus irmãos, no livro de Ezequiel trata, na sua maior parte, do pecado cometido ali por Judá e Jerusalém, que recebeu a devida punição, pois Deus permitiu que os exércitos da Babilônia fossem até ali, conquistasse Jerusalém, conquistasse na realidade todo o território de Judá e por último conquistasse Jerusalém, queimasse a cidade, queimasse o templo, queimasse o palácio, destruísse os muros, ou seja, deixassem a cidade completamente destruída, tão somente como retribuição pela vida pecaminosa, pela dureza de coração daquele povo em praticar a idolatria e principalmente em não aceitar as palavras de exortação que Deus enviou através dos seus profetas ali para aquele povo, como um sinal ainda da misericórdia e da longanimidade de Deus. Porém, esse texto, meus irmãos, trata ou nos fala claramente que o tempo da paciência de Deus havia acabado e que sim, realmente Deus enviaria sobre aquela cidade o seu juízo, os seus instrumentos de juízo, né, que seriam esses 4 que Deus mencionou nesse discurso ali de Ezequiel 14, justamente para retribuir ou como punição sobre Judá e Jerusalém por conta da sua desobediência costumeira e também a sua rebeldia e também a sua dureza de coração. A palavra-chave para esta lição é justiça. Chegamos ao tópico 1, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Meus irmãos, conforme mencionado em lições anteriores, os profetas no Antigo Testamento, normalmente eles eram usados por Deus em momentos em que a nação de Israel estava mergulhada em profunda idolatria, profunda rebeldia, profunda desobediência às leis de Deus. E nestes casos, quando Deus lhes enviava a palavra, eram palavras de exortação, palavras de ameaça, palavras, enfim, que tinham por objetivo fazer com que os israelitas ou os judeus se arrependessem dos seus pecados e voltassem o seu coração para o Deus Todo-Poderoso.
Então, aqui, quando o comentarista menciona, né, que a leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado, é justamente por isso. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento foram usados justamente em momentos em que a nação estava mergulhada na profunda idolatria, na profunda rebeldia, na profunda desobediência aos mandamentos de Deus. Então Deus usava os santos profetas para exortar o povo, para apresentar palavras de repreensão e palavras de juízo caso aquele povo não se arrependesse. E justamente por conta disso, eles são grandes exemplos, conforme o comentarista pontuou, a respeito de como é que Deus tratava os pecados, tratava a punição do pecado dos pecados ali no Antigo Testamento. Então é muito importante realmente, como o comentarista pontuou, que nós, se nós quisermos, né, saber um pouco mais a respeito deste tema, nós façamos um estudo mais aprofundado, mais detalhado, mais assim apurado dos livros proféticos, para que nós entendamos como é que Deus tratava a respeito, né, da punição ao pecado cometido ali pelos judeus e também pelos israelitas. Mas, queridos, que ninguém se engane. Hoje, na dispensação da graça, ainda continuaremos a ser punidos caso nós entremos na questão da rebeldia, vamos dizer assim, na desobediência, na idolatria. O Deus é o mesmo. Da mesma forma que os israelitas e os judeus tinham que ter na sua relação com Deus temor e tremor, nós também hoje, mesmo tendo o Espírito Santo morando dentro de nós, mesmo estando na dispensação da graça, como todos nós sabemos, nossa relação com Deus deve ser uma relação de temor e tremor, porque o Deus Santo continua sendo da mesma forma santo, da mesma forma exigente quanto aos procedimentos daqueles que o seguem. E hoje ainda está mais complicado ainda, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Deus já sabia o que nós pensávamos, Deus já sabia as nossas intenções antes disso. Mas hoje, percebam, o Espírito Santo está habitando em nós, está habitando dentro de nós. Hoje nós, segundo a Bíblia Sagrada, somos o templo do Espírito Santo. Então percebam a maior responsabilidade que nós temos de viver uma vida que agrade a Deus, de viver uma vida com o objetivo de servir, de honrar e de louvar a esse Deus Todo-Poderoso. Então hoje, meus irmãos, ainda a coisa apertou um pouco mais no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Se lá no Antigo Testamento, os judeus, os israelitas eram punidos se eles desobedecessem, quanto mais nós hoje, quando temos o Espírito Santo dentro de nós. Nenhum pecado ficará sem a justa retribuição, caso não haja arrependimento da nossa parte. Se nós nos arrependermos, certamente seremos perdoados, certamente seremos renovados, certamente seremos recolocados na posição que estávamos ocupando anteriormente. Porém, se um de nós se endurecer o seu coração por causa do engano do pecado, essa pessoa será retirada da presença de Deus, o Espírito Santo sairá de dentro dela e ela perderá o seu lugar dentro da família de Deus. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos bastante zelo no nosso procedimento, no nosso relacionamento com este Deus Todo-Poderoso. Subtópico 1, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Meus irmãos, antes que alguém pense que o nosso Deus é um Deus iracundo, é um Deus que, vamos dizer assim, se ira por qualquer coisa, é importante nós sabermos, conforme o comentarista pontuou aqui, que todas as vezes que Deus se ira, e eu vou dizer para você que Deus se ira muito, esta ira sempre é causada pelas ações dos seres humanos. Em primeiro lugar, vamos ler um texto ali no Salmos 7, verso 11, na Almeida Revista e Corrigida. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.
Veja aqui, o salmista dizendo que Deus é um juiz justo e esse juiz que se ira todos os dias. Mas por que que Deus se ira? Vamos ler um outro texto, Jeremias capítulo 7, versículos 17 e 18, também na Almeida Revista e Corrigida. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha do Céu, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Vejam então, meus irmãos, que Deus se ira todos os dias justamente por causa do procedimento das ações dos seres humanos. E aqui em Jeremias capítulo 7 nós lemos claramente que todo ato de idolatria ele causa ira no Deus Todo-Poderoso. Isso nós podemos resumir como? De que forma? Todos os atos de desobediência, todos os atos de rebeldia, todos os atos que vão contra a santidade do nosso Deus, causam ira no Deus Todo-Poderoso. Então, quando o comentarista diz que a ira de Deus acontece por causas justas, eu estou explicando para os irmãos, pelo texto bíblico, que por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da rebeldia dos seres humanos, o nosso Deus se ira todos os dias. E chegará um momento, meus irmãos, que essa ira, ou seja, esse sentimento que as nossas ações geram no Deus Todo-Poderoso, vão gerar sobre a vida dos desobedientes uma retribuição por conta dessas ações. E que retribuições são essas? Justamente são as ações do juízo de Deus que cairão sobre estas pessoas. Então percebam que nosso Deus, ele se ira todos os dias por causa dos pecados que a nação, que todos nós praticamos contra ele, porém chegará um dia em que as retribuições de todas essas desobediências cairão sobre a vida de cada ser humano que não se arrependeu diante do Deus Todo-Poderoso. E essa questão pode nos levar ainda a uma outra situação. Que situação que seria essa? Por exemplo, é como se aquelas pessoas que vão pecando diante de Deus e não vão se arrependendo, elas vão enchendo, como se fosse enchendo um copo. Enchendo um copo. A Bíblia chama de enchendo a medida de pecados. Eles vão enchendo o copo, enchendo um copo de pecados. Enquanto não há arrependimento, aquele copo vai enchendo. Quando chega numa determinada situação, num determinado volume, Deus acaba agindo sobre aquela vida. Aconteceu isso, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra. O nível de pecado daquelas duas cidades. Na realidade, irmãos, nós pensamos que foram destruídas só Sodoma e Gomorra, mas na realidade foram destruídas pelo menos 4 cidades ali. Sodoma, Gomorra, acho que Zeboim e tem a outra eu não lembro o nome da outra cidade. Foram pelo menos 4 cidades destruídas ali quando caiu o fogo e enxofre do céu. E justamente aquelas cidades foram destruídas porque elas encheram a medida de pecados diante de Deus. Ou seja, foram enchendo o copo de pecado, enchendo. Quando chegou num volume tal, Deus liberou o juízo sobre aquelas cidades e as destruiu. Quando falamos, por exemplo, quando Deus concedeu a Israel a terra de Canaã, por que Deus concedeu a Israel a terra de Canaã naquele período que eles precisaram ficar ali, aquele período no Egito? Porque Deus estava esperando completar a medida de pecados ali dos cananeus naquela terra, para que Deus os arrancasse dali e colocasse Israel como herdeiro daquela terra. Então percebam, meus irmãos, que existe esse conceito espiritual, esse conceito no reino espiritual, que a pessoa vai acumulando pecado. Mas chega no momento, chega num certo ponto, dependendo ali do volume de pecado daquela pessoa, Deus libera o juízo fulminante sobre ela e a cobrança de Deus vem de forma terrível sobre aquela pessoa. Dessa forma, queridos irmãos, nós como servos de Deus, nunca permitamos que o pecado endureça o nosso coração. Que possamos sempre estar sensíveis à voz do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus.
Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, aleluia, aleluia, não endureçais o vosso coração. Que nós possamos, meus irmãos, sempre estar sensíveis à doce voz do Consolador, para que nós, em primeiro lugar, não entristeçamos e também que nós não passemos a praticar pecados que depois nós seremos cobrados a respeito dele. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue, meus irmãos, nos dando da sua graça. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Aqui completando então a primeira frase, meus irmãos, quando o comentarista menciona aqui, que Deus não envia o juízo sem um aviso prévio, é justamente aquilo que comentamos em lições anteriores a respeito da longanimidade de Deus. Deus é paciente, Deus, quando alguém entra no caminho do pecado, Deus não executa normalmente, eu digo aqui normalmente, Deus não executa o juízo de forma imediata, mas Deus usa as pessoas, usa as situações para alertar aquela pessoa, para exortar aquela pessoa ao arrependimento e ao abandono daquela vida. E se a pessoa não atende às exortações de Deus, aí chega um momento em que para de operar a longanimidade de Deus e entra em ação o juízo do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós sempre temos que ter essa questão em mente de que Deus é longânimo, Deus é paciente, mas nós não podemos nos enganar com essa longanimidade, confundir a longanimidade de Deus com como eu posso dizer assim, com algo esqueci o termo agora, mas como se nós não fôssemos punidos por causa disso. Deus, eu estou em pecado. A pessoa pode pensar, eu estou em pecado há tanto tempo e não aconteceu nada, significa que eu não vou, Deus não está preocupado com isso. Na realidade, Deus está preocupado com tudo, Deus está olhando tudo. E todas as ações, todas as impiedades, todas as ações de desobediência, chegará um momento em que serão cobradas, chegará um momento em que a justa retribuição cairá sobre a pessoa que as praticou e não se arrependeu. Então, meus irmãos, não caiamos vamos dizer assim, no engano da impunidade. Deus não está preocupado com isso. Não, Deus olha tudo, Deus vê tudo, Deus não se esquece de nada. E se nós se alguém permanecer na desobediência, chegará um momento em que a paciência de Deus ou a longanimidade de Deus parará de operar e entrará em ação o juízo de Deus. Por quê? Porque a pessoa não aproveitou as oportunidades de arrependimento que Deus havia dado para ela. E é importante nós mencionarmos, como o comentarista pontuou aqui, quando Deus oferece a oportunidade de arrependimento, quando a pessoa aceita essa oportunidade e se arrepende, Deus, o nosso Deus, é poderosíssimo para perdoar e para transformar aquelas vidas. Pelo que vemos na Bíblia Sagrada, o pecado que não tem, vamos dizer assim, perdão de forma nenhuma, é apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, meus irmãos, é importante nós, de acordo com o que nós estamos vendo na lição, lembrarmos do seguinte: apesar de que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós não podemos brincar com Deus. Deus oferece as oportunidades de arrependimento, Deus oferece as oportunidades através da exortação, através do chamado, através do convite ao arrependimento. A pessoa se recusa. Porém, quando Deus determina que é tempo de juízo, queridos irmãos, aí não há como mudar esta sentença. Não há como mudar essa sentença, uma vez que Deus deu muitas oportunidades, a pessoa desprezou, as pessoas zombaram, as pessoas permaneceram ali na dureza de coração. Quando chega o tempo do juízo de Deus, aí, queridos irmãos, é justamente o que a lição está tratando. Não adianta clamar, não adianta pedir, não adianta suplicar, porque uma vez determinado por Deus, parou de agir a longanimidade de Deus, porque o tempo da longanimidade, o tempo da paciência já se esgotou, e quando entra em ação o tempo do juízo, queridos irmãos, aí não há como revogar
esta ordem do Todo-Poderoso. Aí não há como revogar. Então, queridos irmãos, mesmo que Deus, que nós sabemos, mesmo sabendo que nosso Deus é misericordioso, é amoroso e tudo mais, nós não podemos brincar com Ele. A própria Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar é justamente aquilo que ele vai colher. Então, queridos, tomemos muito cuidado com essa situação, com essa questão. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Queridos irmãos, aqui não tem jeito. Conforme já citamos e tratamos em aulas anteriores, nós temos a liberdade de escolha. Deus não vai nos obrigar a nada. O que Deus faz é nos convidar, nos exortar, nos mostrar, para onde determinados caminhos nos levará. Só que cabe a nós decidirmos se queremos ou não seguir aquele caminho. Cabe a nós decidirmos se queremos ou não obedecer a Deus. E conforme o comentarista mencionou aqui, mas como ajudar quem não se ajuda? Se a pessoa não quiser ser abençoada, se a pessoa não quiser servir a Deus, ela tem todo o direito de escolher ser ou fazer desta forma. Só que esta pessoa terá que arcar com as consequências da sua escolha. Então não dá para Deus abençoar, não dá para Deus ajudar quem não quer se ajudar. E é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Deus não vai nos obrigar a nada. Deus nos oferece a oportunidade, só que a iniciativa da aceitação precisa ser individual. Cada um de nós precisa aceitar ser ajudado e abençoado por Deus. Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Sim, meus irmãos, conforme mencionamos, quando chega o tempo da aplicação da justiça de Deus, não há o que fazer. Aquela sentença não será revogada. Vamos ler um texto bem longo das Escrituras para que isso fique claro para vocês. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículos do 5 ao 11 na Almeida Revista e Corrigida. Ouça com atenção. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vejam então o que Paulo diz aqui no comecinho desse texto. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras, ou seja, armazena ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que é isso, meus irmãos? É justamente isso. Deus vai se irando por causa dos pecados e vai dando a oportunidade de arrependimento. A longanimidade está agindo, a paciência de Deus está agindo. E a pessoa continua pecando, gerando ira em Deus, e aquela ira vai se armazenando, como diz aqui o texto. Chega um dia, conforme diz aqui, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, ou seja, esse dia da ira e da manifestação do juízo de Deus é justamente no momento em que para de atuar a longanimidade, a paciência de Deus e entra em ação a aplicação do juízo de Deus. Ou seja, nesse momento, a partir desse momento, tudo aquilo que tudo aquilo que já estava acumulado a respeito das ações, dos pecados cometidos, da ira gerada em Deus por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da rebeldia, todas aquelas coisas que foram feitas gerando ira em Deus vão se acumulando, tudo aquilo será descarregado sobre a vida da pessoa
exatamente no dia da ira, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aí a pessoa será atingida pelo juízo de Deus, justamente porque ela acumulou um grande volume de pecados, gerando ira no Deus Todo-Poderoso e não se arrependeu, não atendeu ao convite de Deus para o arrependimento. Aí então o juízo cairá sobre a vida desta pessoa e não terá como evitar isso. Por quê? Porque parou ali de agir a longanimidade de Deus e começou a agir a justiça de Deus. E a ira de Deus acaba sendo derramada sobre a vida da pessoa e ela paga por tudo aquilo que ela fez, irando o Deus Todo-Poderoso, desobedecendo, se rebelando contra o Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa vai pagar por tudo isso no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, queridos irmãos, conforme mencionamos há pouco, que nós não brinquemos com Deus. Tratemos ao nosso Deus com temor e tremor e o nosso relacionamento com Ele seja o mais sincero possível. E se nós eventualmente pecarmos, imediatamente reconheçamos o nosso pecado, nos arrependamos e peçamos a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a primeira parte do oráculo, ou seja, a primeira parte da mensagem. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer época. Conforme mencionamos, quando olhamos para a Nova Versão Transformadora, nós vemos ali que seria uma suposição e não um direcionamento para uma nação ou para alguma nação em específico. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz que se recusa a ouvir sua palavra. Desobediente contumaz é aquele desobediente teimoso, insistente, mesmo ele sendo exortado, mesmo ele sendo repreendido, ele não muda a sua ação. Ou seja, aquela pessoa que mesmo sendo, vamos dizer assim, exortada, ela continua fazendo, faz e continua fazendo e defende aquela sua ação de desobediência. Esse é o desobediente contumaz. E aqui o comentarista menciona que Deus tem muitas formas de castigar uma pessoa como essa. E pelo que temos visto, meus irmãos, normalmente Deus toca naquilo que a pessoa mais valoriza nesta terra, justamente como vamos dizer assim, retribuição à rebeldia daquela pessoa. Ele torna instável o sustento de pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Aqui, meus irmãos, o comentarista fala em uma das ações que Deus pode usar para castigar ou para trazer juízo sobre uma pessoa ou sobre uma família ou sobre uma nação, que é a questão de tornar instável o sustento de pão, ou seja, tocar nas finanças dessa pessoa, desta família ou desta nação. E encontramos alguns exemplos na Bíblia Sagrada a respeito disso, que nós não vamos citar aqui, mas que os irmãos saibam que realmente essa é uma questão, ou seja, a fome, na realidade até no texto que nós lemos, Deus usa a fome como sendo justamente um dos seus instrumentos de juízo, ou seja, a crise financeira ou aperto financeiro como sendo um dos recursos que Deus pode usar para punir alguém. Mas lembremos que esse não é o único. Subtópico 3, a descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Meus irmãos, a Bíblia afirma claramente que é o nosso Deus quem controla a natureza e é Ele quem determina como todas as coisas funcionam. Por exemplo, no discurso que Deus, ou nas perguntas que Deus fez a Jó, ali no final do livro de Jó, nós vemos ali que Deus faz umas perguntas tão complexas para Jó, justamente quando se refere ali a algumas coisas que Deus colocou na natureza, mostrando claramente que é Ele quem tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, sobre o sol, sobre a chuva, sobre a neve, sobre os trovões, sobre os ventos. Deus
domina tudo. A Bíblia menciona até que Deus cuida até dos passarinhos. Deus cuida do trigo, enfim. Deus, irmãos, cuida de toda a natureza. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Queridos, quando nós olhamos, já mencionamos isso em lições anteriores, mas infelizmente, o povo de Israel foi fortemente influenciado pela idolatria, desde os tempos em que eles passaram ali no Egito. Aqueles 430 anos de convívio dos judeus ali, dos israelitas ali no Egito, fizeram com que eles fossem grandemente influenciados pela idolatria egípcia, pela adoração de ídolos que era praticada ali no Egito, até porque a Bíblia não nos dá evidência de que Israel tivesse mantido uma vida de relacionamento com Deus Todo-Poderoso enquanto ali no Egito. Provavelmente eles tinham apenas a transmissão do conhecimento oral, do que havia acontecido ali em Abraão, Isaac e Jacó. Eles tiveram apenas a transmissão do conhecimento da história que havia acontecido com os patriarcas, mas eles pessoalmente não tinham desenvolvido nenhum tipo de relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Pelo menos a Bíblia não informa nada a esse respeito. Então eles foram profundamente influenciados pela idolatria praticada ali no Egito. E a Bíblia menciona que quando eles saíram do Egito, eles ainda praticavam todo tipo de idolatria, todo tipo de desobediência, todo tipo de adoração a entidades. E que esse sentimento prevaleceu no coração dos israelitas até quando eles foram para o exílio na Babilônia. Ou seja, durante centenas de anos, esse desejo ou essa tendência para a idolatria persistiu no coração dos judeus, no coração dos israelitas. E aqui o comentarista menciona que ao invés de eles agradecerem a Deus por conta da fartura daquilo que eles haviam colhido no campo, ou seja, por conta da bênção de Deus, eles tiveram fartura na sua colheita, ao invés de agradecerem a Deus, eles iam agradecer a Baal, ou eles iam agradecer a outras entidades pagãs, outras entidades da idolatria, ou seja, mais uma vez provocando a ira do Deus Todo-Poderoso. Conforme mencionamos também em lições anteriores, o povo judeu só foi curado da idolatria enquanto eles estavam ali no cativeiro da Babilônia. Eu também não sei dizer para os irmãos exatamente em que período ou o que ocorreu exatamente ali enquanto eles estavam no cativeiro para que eles se convertessem completamente ou para que eles se livrassem completamente dessa tendência para a idolatria. Eu não sei o que aconteceu, mas nós vemos nas páginas das Escrituras que quando eles retornaram para a terra de Canaã, para Judá, para Jerusalém, eles já estavam curados dessa sua tendência para a idolatria. Mas o que aconteceu ali na Babilônia eu não sei dizer, e quanto tempo demorou, ali dos 70 anos que eles moraram, que eles ficaram ali no exílio da Babilônia, eu não sei quanto tempo demorou para eles se livrarem dessa questão da idolatria. Mas o certo é que desde que eles saíram do Egito até o cativeiro na Babilônia, eles foram fortemente influenciados pela idolatria. Somente na Babilônia eles conseguiram a libertação dessa influência terrível. A seca era um sinal visível do castigo divino. A seca, meus irmãos, é mais um desdobramento, vamos dizer assim, do juízo de Deus através das finanças, porque a seca significa que as colheitas vão ser atingidas, e as colheitas sendo atingidas, elas atingem duas situações, atinge a parte financeira e, consequentemente, a questão da fome, sendo também, então, uma das armas, um dos instrumentos de Deus para derramar o juízo sobre uma pessoa, uma família ou mesmo uma nação. A espada, a linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste.
A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Aqui, meus irmãos, quando fala de espada em relação à guerra, aqui, meus irmãos, seria interessante nós explicarmos para vocês a respeito do que acontecia, né, quando Deus permitia que a guerra chegasse até ali, Judá, até Jerusalém. Normalmente, pelo que nós vemos nas páginas das Escrituras, Jerusalém era formada, né, a cidade de Jerusalém, ela tinha muros fortíssimos que a protegia. Os muros protegiam a cidade. Então, os exércitos chegavam ali para conquistar Jerusalém e eles não conseguiam derrubar o muro, porque os muros de Jerusalém eram muito fortes, eram muito altos, enfim, eles tinham proteção, eles ofereciam proteção suficiente para que os inimigos não conseguissem entrar em Jerusalém por causa vamos dizer assim, da estrutura dos seus muros. Então, como os inimigos não conseguiam destruir os muros de Jerusalém para poder invadir a cidade, o que eles faziam? Eles cercavam a cidade com os seus exércitos para impedir que nada conseguisse entrar ou sair de Jerusalém e ficavam ali esperando. Eles podiam até jogar pedras como a gente vê nos filmes, né? Jogar usando as catapultas, jogarem pedras com fogo, com pedras em chamas dentro da cidade, podiam jogar pedras nos muros, né, com as catapultas, mas o certo é que os muros, eles não conseguiam ser destruídos, eles não podiam ser destruídos pela força do inimigo. Então o que os inimigos faziam? Os inimigos ficavam ali esperando, até atacando tudo mais, mas ficavam ali aguardando, ficavam esperando a comida de dentro da cidade acabar. E por que a comida acabava? Porque não tinha mais como entrar comida na cidade. Porque a cidade estava toda cercada pelos inimigos, então ninguém mais saía e ninguém mais entrava na cidade. Então não tinha mais como levar comida para dentro da cidade. Então aquele povo que estava ali em Jerusalém, por exemplo, ficava comendo do que tinha na cidade. Ficava comendo e ficava guerreando com os inimigos que estavam em volta, só que o inimigo não entrava, mas também ninguém saía. Só que chegava um momento, às vezes, segundo pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, teve uma situação em que ficou 2 anos, se eu não me engano, Nabucodonosor demorou 2 anos para poder invadir Jerusalém. Eles cercaram Jerusalém e ficaram esperando. Depois de 2 anos, a comida de dentro de Jerusalém acabou. Aí a Bíblia diz que numa noite, o rei fugiu por uma porta da cidade, havia uma porta no muro. De noite, eles abriram essa porta e fugiram, né, da cidade, porém o exército caldeu, o exército babilônico, foi atrás dele e os encontrou, pegou o rei ali que estava reinando em Jerusalém, levou até a Nabucodonosor e furou os olhos dele, e primeiro matou seus filhos diante dele, depois furou os olhos dele e levou ele preso para Babilônia. O que acontece então? Quando Deus permitiu que Nabucodonosor chegasse até ali Jerusalém, a guerra chegou. E o que acontece? A fome por causa da guerra chegou também, conforme o comentarista mencionou aqui, né? Resulta em fome e peste. A fome chegou, por que a fome chegou? Porque não tinha mais como entrar alimentos em Jerusalém. Por quê? Porque a cidade estava cercada. Então, os alimentos que tinham dentro da cidade eram os únicos que eles tinham para alimentar toda a população que estava ali. Ou seja, acabou gerando racionamento e, no fim, acabou gerando fome. E a questão da peste, meus irmãos, é justamente quando o comentarista menciona, né, que é o resultado da epidemia causada pelas mortes. Como assim epidemia causada pelas mortes? As pessoas, os soldados que estavam sobre os muros de Jerusalém, acabavam morrendo por causa de flecha, por causa de, enfim, na batalha ali, eles acabavam morrendo. E a morte daquelas pessoas acabava gerando o quê? A pessoa morreu ali, se a pessoa não fosse queimada dentro das cidades, o corpo daquela pessoa iria entrar em decomposição, e aquela decomposição acabaria trazendo doenças para as outras pessoas que estivessem próximas ali. Então percebam, meus irmãos, que
Deus liberando apenas a guerra, ia atingir o povo de Judá e Jerusalém, além, né, da guerra, além da dificuldade da morte dos soldados, também ia atingir Jerusalém com a fome e também com a peste. Vejam então que estas eram armas, né, que Deus, ou recursos que Deus se utilizava para derramar o juízo sobre as nações desobedientes, as nações rebeldes contra o seu mandado, mas principalmente Judá e Jerusalém. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. Na realidade, na Almeida Revista e Corrigida, que é essa versão que normalmente nós lemos no textual e tudo mais, na leitura bíblica em classe, na Almeida Revista e Corrigida diz, como que é? Deixa eu ver aqui. Ela diz, esqueci o termo agora. Vamos ver aqui. Então, no versículo 13, diz aqui, torna instável o seu sustento de pão. Aqui no versículo 15 diz, né? Nocivas alimárias. Nocivas alimárias é o que nós encontramos na Almeida Revista Corrigida, porém, se nós formos olhar em outra versão, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, que é essa que o comentarista sugere, nós vamos encontrar ali animais selvagens. Então, essas nocivas alimárias que nós encontramos aqui no versículo 15 da leitura bíblica em classe, significam animais selvagens, que o comentarista menciona aqui, né, cita como sendo animais ferozes. Numa situação de guerra, por exemplo, como aconteceu ali em Jerusalém, em Judá, a presença dos animais ferozes, elas não, como é que eu posso dizer, elas não se concretizariam. Por quê? Porque Jerusalém estava fechada ali, cercada de exército. Então não seria uma aplicação para aquele momento. Mas nós vemos, por exemplo, que animais ferozes podiam atacar, por exemplo, no campo. Quando, por exemplo, Deus enviasse o seu juízo contra a nação de Judá, os animais ferozes provavelmente não teriam ação em Jerusalém, que era uma cidade com muros. Mas, por exemplo, nas cidades que não tivessem muros, animais ferozes podiam, por exemplo, atacar famílias, atacar propriedades, atacar pessoas, justamente como resultado do juízo de Deus. Mas, conforme mencionei, numa cidade com muros, e portas e ferrolhos, como é o caso de Jerusalém, os animais ferozes eles não teriam muita aplicação. Deus teria que se utilizar, como se utilizou, da guerra, que seria a espada, a fome e a peste. 3 dos seus juízos, todos eles combinados em um só, porque quando Deus liberou a espada, os outros 2, que é a fome e a peste, acompanharam esse primeiro juízo, porque eles normalmente andam juntos, conforme eu mencionei para os irmãos. No versículo 21, o oráculo, né, ou seja, a profecia, inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que esta palavra profética é para qualquer nação e época. Aqui, mais uma vez, o comentarista traz uma generalização, né, porque ele considera que a primeira parte desse oráculo, né, desta profecia, é para qualquer nação e a última parte é específica para Jerusalém. E conforme mencionamos, na nova versão transformadora nos dá a entender que esta primeira parte é uma suposição que Deus faz, querendo se referir diretamente ao que aconteceria com Jerusalém se Deus liberasse sobre ela as suas 4 armas de juízo. Mas os irmãos fiquem à vontade em interpretar da forma como acharem melhor. Chegamos ao tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Aqui, meus irmãos, o comentarista menciona, né, que nós vamos tratar de orações feitas por justos que não foram atendidas por Deus, justamente porque foram feitas no momento em que a longanimidade de Deus parou de operar, né, ou não operava mais, e entrou no tempo da execução do juízo de Deus, da justiça de Deus, em que a justiça de Deus deveria ser aplicada. Subtópico 1, exemplos de intercessão pelo pecador.
Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Neste episódio, meus irmãos, de Abraão, nós vemos a grande intimidade que este homem, que este patriarca tinha com o Deus Todo-Poderoso, principalmente no que dizia respeito àquela situação tão complicada em que se achavam Sodoma e Gomorra e aquelas outras duas cidades, pelo menos outras duas cidades, conforme eu mencionei. Abraão, através da sua intercessão, conseguiu que o Senhor concedesse a ele, vamos dizer assim, para que a cidade fosse poupada se tivessem ali 10 justos. Porém, conforme nós vemos pelo texto bíblico, não havia ali 10 justos. Mas Deus destruiu a cidade, porém deu oportunidade para que Ló e suas filhas, e na realidade a sua esposa junto, saíssem da cidade antes da destruição. Nós vemos mais uma vez a misericórdia de Deus sendo estendida sobre os justos, mesmo diante de tempos de juízo sobre a vida dos ímpios. Mas uma coisa importante, meus irmãos, nós mencionarmos sobre este caso de Ló, é que Deus deu oportunidade para Ló e para sua família de saírem ali de Sodoma antes que ela fosse destruída. Porém, a esposa de Ló, a mulher de Ló, não aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. E ela acabou fracassando e ela acabou olhando para trás porque o seu coração ainda estava ali na cidade e a Bíblia menciona que ela acabou sendo transformada numa estátua de sal. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo Deus nos dando oportunidades, a responsabilidade de acatar, de aceitar, de seguir essa oportunidade dada por Deus está com cada um de nós. Deus não vai nos obrigar, Deus não vai nos empurrar no sentido de fazer com que nós aproveitemos a oportunidade. A oportunidade precisa ser aproveitada por cada um de nós. A decisão de seguir o caminho, a decisão de se arrepender, a decisão de sair, a decisão de fazer precisa ser nossa. Deus só nos convida, Deus só nos abre a porta, Deus só nos dá a oportunidade. Mas a responsabilidade em seguir, em fazer, em atender ao chamado de Deus está conosco. Assim como vimos neste episódio, a mulher de Ló teve a oportunidade, porém ela não a aproveitou e acabou pagando um alto preço por isso. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Na realidade, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que esses 2 homens foram grandes instrumentos de Deus no que diz respeito à condução do povo, à exortação do povo, à instrução do povo. E nós vemos pelas Escrituras que naquele momento em que eles oraram, Deus ouviu as orações deles, ou seja, Deus perdoou aquele povo por causa da intercessão tanto de Moisés como também de Samuel. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Na realidade, meus irmãos, nós temos um dever, de orar uns pelos outros. Deus colocou sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Vamos ler o que está ali em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, na Almeida Revista e Corrigida. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vejam aqui então Paulo dizendo a Timóteo e por consequência a todos nós, cristãos da Nova Aliança, que nós precisamos orar por todos os homens. Aqui Paulo diz, deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós temos então uma
responsabilidade, ou melhor dizendo, uma responsabilidade ou uma obrigação de orarmos uns pelos outros e também pela salvação, principalmente pela salvação das almas. Subtópico 2, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Conforme mencionamos, havia chegado o ponto onde a longanimidade de Deus havia cessado, o tempo da longanimidade havia terminado e entraria em ação, então, o tempo do juízo de Deus sobre aquela nação. Nação desobediente, nação rebelde, nação que insistiu em continuar pecando contra o Deus Todo-Poderoso e acabou recebendo sobre si aquilo que merecia. O juízo de Deus caiu sobre ela de uma forma terrível, como vemos nas páginas das Sagradas Escrituras. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Meus irmãos, a Bíblia nos fala, né, que Saul já começou errado o seu ministério, o seu reinado, lá desde o começo. Já começou errando no seu reinado lá desde o começo, quando ele ofereceu aquele sacrifício que não era para ele oferecer, era para ele esperar que Samuel chegasse ali para oferecer o sacrifício, e ele se afobou e acabou oferecendo o sacrifício e acabou sendo ali naquele momento já pecando gravemente contra Deus. E depois ele ainda teve uma ação muito pior, quando Deus enviou uma ordem clara para que Saul fosse e destruísse um povo. Só que Saul fosse e destruísse o povo, e tudo aquilo que houvesse ali naquela cidade, junto com aquele povo, deveria ser destruído, porque tudo aquilo era maldito diante de Deus. Eles não podiam pegar nada. E o que aconteceu? Saul foi lá com o seu exército, destruiu aquele povo, só que ao invés de destruir tudo, eles acabaram pegando o despojo. O que é o despojo? Aquilo que tem de valioso ali do onde eles foram e atacaram, onde eles foram guerrear, conseguiram vencer as pessoas. Então, ao invés de queimar tudo aquilo, não importando se eram animais, se era ouro, se era prata, se era pedras preciosas, se eram tecidos, se eram roupas, tudo aquilo estava condenado por Deus. Só que eles foram tão gananciosos que eles acabaram pegando tudo aquilo de valor que Deus havia proibido e trouxeram para Israel. Ou seja, desobedecendo a Deus, uma ordem clara de Deus. Eles desobedeceram, inclusive até pouparam o rei daquela nação. E isso desagradou a Deus tremendamente, a ponto de Deus ter rejeitado a Saul ali no trono de Israel. E a partir dali, então, nós vimos que entra em cena, né, a escolha de Davi para substituir Saul. Então, Saul foi rejeitado por Deus e não teve mais jeito de haver conserto, até porque Saul também não se arrependeu. E a última de Saul foi consultar aquela feiticeira. Ali realmente encerrou a carreira de Saul e logo depois ali ele foi morto pelos filisteus. Porém, meus irmãos, o caso mais emblemático que eu vejo na Bíblia é o caso de Moisés. A Bíblia menciona que Moisés desobedeceu a Deus ali no caso das águas de Meribá, e por conta dessa desobediência, Deus rejeitou, ou seja, Deus mudou de ideia e decretou sobre a vida de Moisés: Moisés, porque você não me honrou diante dos israelitas, você desobedeceu a minha palavra, eu disse para você falar a pedra e você bateu na pedra, me desobedecendo claramente. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E o que Moisés fez, meus irmãos? Moisés, era aquele que falava com Deus claramente, ou face a face. Deus se mostrava diante de Moisés, Deus falava com Moisés face a face. Moisés ainda tentou argumentar com Deus e foi repreendido. Ou seja, Deus havia decidido que Moisés não entraria na terra prometida e Deus se manteve firme naquela decisão, e Moisés, mesmo sendo amigo de Deus, não conseguiu fazer Deus mudar de ideia. Ou seja,
Deus não atendeu à súplica de Moisés. Vamos ler o texto que está ali em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23 ao 26, na Nova Versão Transformadora. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, agora Moisés pedindo, por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Vejam então, meus irmãos, que Moisés, sendo amigo de Deus, tentou argumentar com Deus, pedindo para que Deus reconsiderasse e deixasse ele entrar na terra prometida, mas o próprio Moisés diz que Deus estava irado com ele e não permitiu. Deus não mudou de ideia e ainda repreendeu a Moisés, dizendo: Moisés, basta, não toque mais nesse assunto comigo. Então vejam, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, ser diligentes, ou seja, ser cuidadosos no nosso relacionamento com Deus e temos que aproveitar todas as oportunidades de arrependimento que Deus nos dá. Porque se nós insistirmos nas nossas ações erradas, chegará um momento em que Deus permitirá que o juízo nos alcance. E aí, meus irmãos, será só choro, só pranto e só sofrimento sobre aqueles sobre os quais o juízo de Deus for derramado. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Agora, meus irmãos, por que essa diferença? Percebam, nós mencionamos um texto onde Deus atendeu Moisés, Deus atendeu Samuel e perdoou o povo. E agora, aqui o comentarista mencionou, que nem se Samuel e Moisés orassem pelo povo, Deus não mudaria a sua posição. E ainda mais, nós vemos que Deus ainda citou Noé, Deus citou Jó e Deus citou Daniel. 3 homens, santos homens de Deus, que se estivessem dentro da cidade, o clamor deles não seria ouvido. Por que essa diferença de que Deus perdoou o povo com a oração de Samuel e de Moisés e depois não quis perdoar o povo? Normalmente nem se Samuel, nem se Moisés, nem se Jó ou Daniel ou Samuel orassem. Por quê? Porque justamente chegou o tempo do juízo de Deus. Aquele era um tempo em que a paciência de Deus havia se esgotado, o tempo da longanimidade de Deus havia chegado ao fim e entrou em ação o tempo do juízo de Deus. É isso que nós comentamos no passado. A diferença foi essa. Porque quando Moisés e Samuel oraram e intercederam pelo povo, ainda estava no tempo da longanimidade de Deus. Porém, agora, o que havia chegado sobre Judá e Jerusalém era o tempo do juízo de Deus, ou seja, Deus não atenderia a oração de mais ninguém para que ele mudasse a sua decisão de juízo sobre aquela nação. Por quê? Porque o tempo de juízo, o tempo de longanimidade havia terminado. E agora, naquele momento, entrava em ação o tempo do juízo. Então, não importava quem quisesse interceder por aquele povo. Deus não ouviria ninguém, porque havia chegado o tempo do juízo. E é isso que, meus irmãos, que eu estou batendo na tecla várias e várias vezes. Que nós possamos aproveitar o tempo da longanimidade, o tempo da paciência de Deus para mudarmos as nossas ações. Porque quando chegar o tempo do juízo de Deus, o juízo será derramado sobre a vida dos desobedientes e não haverá escapatória, não haverá intercessão que surta efeito no que diz respeito a aliviar o juízo. Quando o juízo é derramado, ele atinge completamente aquela pessoa, aquela família ou aquela nação.
Subtópico 3, quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Ou seja, quando chega o tempo do juízo de Deus, não há oração que mude a sentença. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. Abjurar, meus irmãos, significa renunciar publicamente à fé, ou seja, apostatar. Então, aquele que abjura é aquele que está apostatando da fé. E aqui o comentarista faz uma comparação de que aquele pecado que é para a morte, segundo o apóstolo João deixa registrado, é justamente na concepção do comentarista, é justamente quando a pessoa apostata, ou a pessoa abandona completamente o seu Deus e se volta para os ídolos e, enfim, ela abandona a sua fé, aquela fé que uma vez ela defendia e se vai para os ídolos. Para o comentarista, esse tipo de pecado é justamente o pecado para a morte que o apóstolo João escreve na sua epístola. E segundo aqui o comentarista defende, é justamente nesse tipo de pecado que não adianta orar pela pessoa. Por quê? Porque a pessoa decidiu apostatar, a pessoa decidiu abandonar a fé, decidiu virar as costas para Deus. E aqui nos dá a entender pelo comentário do comentarista que essas orações, esse tipo de orações, Deus não responde. E aqui ele menciona no final que esse comportamento é diferente de quando o pecador se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio, senão um juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Conforme mencionamos, a tendência para a idolatria sempre esteve presente no coração do israelita. Desde que Israel esteve ali no Egito, a tendência para a idolatria se desenvolveu ali no Egito e acompanhou os israelitas durante todo o tempo, durante toda a vida da nação, até que eles foram para a Babilônia. E lá na Babilônia, conforme mencionamos, Deus colocou realmente no coração deles, Deus atuou de alguma forma que arrancou a idolatria do coração daquele povo e eles voltaram ali da Babilônia realmente livres de todo o sentimento de idolatria. Porém, o que aconteceu aqui no final, que é o texto, que é o tempo que nós estamos tratando nesse texto, era que justamente a longanimidade de Deus já havia chegado ao fim, porque Judá endureceu seu coração e se manteve irredutível no que diz respeito a aceitar a palavra dos profetas. Então, o que só sobrou, só isso resultou em que o juízo de Deus fosse completamente derramado sobre a vida dele, sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Chegamos ao tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos na cidade. Conforme mencionamos, estava chegando ali o juízo, o tempo do... já havia chegado ali o tempo do juízo de Deus. E conforme o comentarista mencionou, existia na cabeça das pessoas a ideia de que, como existem justos aqui dentro de Jerusalém, Deus não vai permitir que a cidade seja destruída, a exemplo do que acontecia, que deveria ter acontecido lá em Sodoma e Gomorra. Porém, eles estavam completamente enganados. Subtópico 1. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Conforme mencionamos, eles estavam se apoiando naquela situação lá de Sodoma e Gomorra, daquilo que Moisés havia pedido Abraão havia pedido para Deus, que se tivessem 10 justos ali na cidade,
eles seriam poupados. E ali em Jerusalém, certamente havia mais do que 10 justos ali dentro. Então eles se apoiavam naquela ideia, né? Não era uma afirmação, mas era uma ideia de que como ali havia mais do que 10 justos, Deus não permitiria que a cidade fosse destruída. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Conforme mencionamos, eles se apoiavam na questão lá do que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra. Porém, meus irmãos, nós temos que acrescentar que além do que nós tratamos na lição passada, deles acharem, né, que as palavras dos profetas Ezequiel e Jeremias eram para muito tempo depois, existiam ali os falsos profetas que traziam mensagens de paz, de tranquilidade, de que Deus não permitiria que a cidade fosse destruída, ou seja, eles estavam ali se deixando ser influenciados pelos falsos profetas que profetizavam mentiras, profetizavam apenas aquilo que o seu coração via, ou seja, apenas o desejo do seu coração. Então eles se deixaram envolver por toda essa atmosfera de mentira e de engano e não quiseram dar ouvidos à mensagem de Deus enviadas, as mensagens de Deus enviadas através de Jeremias e também através de Ezequiel. E pagaram um alto preço por conta disso. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Isso nada mais representa, meus irmãos, do que um contraponto em relação àquele pensamento, né, do que havia acontecido ali em Sodoma. Sodoma, se tivesse ali 10 justos, Deus pouparia Sodoma. E aqui, o que Deus estava usando Ezequiel para dizer o seguinte: olha, eu considero muito Noé, eu considero muito Daniel, eu considero muito Jó, 3 santos homens de Deus. Porém, se eles estivessem dentro de Jerusalém, somente os 3 seriam poupados pela sua justiça, porque o juízo de Deus ainda seria aplicado sobre a cidade, sobre Judá e sobre Jerusalém. Percebam então que o juízo de Deus estava firmemente determinado a ser derramado sobre Jerusalém. E nem se estivessem ali Daniel, Noé e Jó, esse juízo seria impedido de acontecer. Deus os tiraria de Jerusalém, daria a eles a sua vida como recompensa pela sua justiça, justamente como aconteceu com Ló e com as suas filhas. Deus, por causa da justiça de Ló e por causa da intercessão de Abraão, Deus permitiu Deus deu a oportunidade de Ló para sair da cidade antes da destruição, e seria justamente o que aconteceria ali em Jerusalém, caso Noé, caso Daniel e caso Jó estivessem ali presentes. Deus lhes daria a oportunidade de escapar da cidade, mas o juízo de Deus seria aplicado sem falta sobre aquela cidade idólatra. É dessa forma, queridos irmãos, que devemos interpretar essas questões. Esse oráculo ou essa profecia está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová, justamente para confirmar que era o Senhor que estava falando e que era o Senhor que havia determinado aquele juízo sobre Judá e sobre Jerusalém. Subtópico 2, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? A quem se surpreende em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Meus irmãos, aqui o comentarista traz uma discussão que nós encontramos entre os teólogos. Existem alguns teólogos que duvidam, né? Ou seja, que desacreditam que seria este Daniel que nós temos ali, que estava ali na corte de Nabucodonosor, alguém que estava sendo colocado ali na profecia de Ezequiel. Esses teólogos desacreditam que seja o Daniel ali da Babilônia, essa pessoa mencionada pelo profeta Ezequiel. Existem algumas teorias a esse respeito, mas não cabe a nós discutirmos isso a esse respeito aqui na lição.
até porque a maioria dos nossos irmãos são irmãos que têm assim, um conhecimento não tão aprofundado. Na realidade, escola dominical não é um lugar para você discutir grandes temas teológicos, até porque por conta da diferença de conhecimento dos alunos. Se você tem uma classe na sua escola dominical que é formada apenas por estudantes de teologia, por pessoas que têm um grande e vasto conhecimento da Bíblia, você pode discutir sobre grego, sobre hebraico, sobre aramaico, inclusive sobre esse tipo de tema. Mas a maioria das nossas salas de aula são formadas por pessoas assim, são classes que eles chamam de heterogêneas, né? Formadas tanto com pessoas que têm um pouquinho conhecimento, têm um conhecimento mínimo, e também aquelas que têm um conhecimento vasto das Escrituras. Ou seja, a gente não pode tratar de temas muito elevados na escola dominical justamente por conta dos irmãos mais simples, dos irmãos que têm um conhecimento mais limitado das Escrituras. Então, não acho interessante a gente entrar nessa questão do discutir a respeito de Daniel, conforme nós veremos um pouco mais para frente aqui. Então, os irmãos apresentem a seguinte questão. Nós temos que acreditar naquilo que a Bíblia diz, e Daniel, mesmo sendo jovem, foi um grande homem de Deus, mesmo estando ali na corte de Nabucodonosor, ele foi um grande homem de Deus, inclusive a Bíblia o chama de homem muito amado, ou homem muito desejado. Ou seja, Daniel tinha todas as credenciais para ser igualado, vamos dizer, para estar ali juntamente com Noé e juntamente com Jó. Porque Daniel também foi um santo homem de Deus, para a glória do nome do Senhor. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos reconhecidos de todo o povo, pois adoravam e serviam o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Conforme o comentarista mencionou, nem Noé e nem Jó eram israelitas, por quê? Porque eles viveram muito antes de Jacó nascer. Israel, conforme os irmãos já devem se lembrar, é o outro nome de Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ou seja, tanto Ló quanto Noé viveram muito tempo antes de Abraão. Ou seja, eles nem eram israelitas, porque não eram da linhagem de Abraão, mas eram servos do Deus Altíssimo, ou seja, pessoas que podiam ser tomadas como referência, né, de pessoas justas, de pessoas santas, de pessoas sinceras diante do Senhor nosso Deus. Então, tanto Noé, quanto Jó, quanto Daniel eram servos de Deus perfeitamente gabaritados, vamos dizer assim, com a qualidade para serem colocados e usados como exemplos para cada um de nós. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Justamente, meus irmãos, diante do Senhor nosso Deus, a nossa justiça, a Bíblia menciona que são iguais a trapos de imundícia. Somente a justiça que nós adquirimos, né, que nós recebemos através da aceitação de Cristo, é que faz toda a diferença nas nossas vidas. Aqui o comentarista menciona que a justiça de Cristo é extensiva, ou seja, ela se estende, ela alcança, ela abrange a todos os pecadores que creem, que aceitam a Cristo. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, todos nós somos alcançados pela justiça de Cristo e somos tornados justos diante de Deus, justamente por causa da justiça de Cristo. Subtópico 3, o profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamento sobre a identidade de Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Daniel, e não é como Daniel, usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Querido meu, conforme eu mencionei, isso é um tema muito profundo que nós não devemos discutir na escola dominical, principalmente em salas, né, onde são muito heterogêneas, tem pessoas que têm um conhecimento muito pequeno e outras pessoas que têm um conhecimento mais vasto. Isso não é tema para discutir
numa aula de escola dominical, no meu entendimento. Se você quiser se aprofundar, fique à vontade, mas no meu entendimento isso não é tema para se discutir. O que nós devemos pensar é que a Bíblia Sagrada, esse Daniel que está ali, sendo referência como um homem justo, certamente pode ser o Daniel da Bíblia. Certamente pode ser, conforme já mencionamos. Daniel tinha todas as qualidades para ser incluído no meio desse trio, né, dessas duas outras pessoas também que foram referências, porque a Bíblia não traz nem nada a respeito de algum erro que Daniel tenha cometido. Ele teve uma vida exemplar diante do seu Deus. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na Antiguidade Bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Conforme mencionamos, nada há na Bíblia Sagrada que aponte nenhum tipo de erro na vida, nenhum tipo de descrédito na vida do profeta Daniel. Pelo contrário, a Bíblia menciona quando o anjo vai falar com ele que ele era um homem muito amado pelo seu Deus. Ou seja, alguém que tinha as devidas credenciais para servir de exemplo para o povo de Deus. Queridos, estamos chegando agora ao fim desta lição, vamos para a conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente este conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Queridos, agradeço a tua companhia, agradeço a tudo que os irmãos têm feito pelo nosso humilde trabalho, pela oração, pelos likes, pelos comentários. Muito obrigado por tudo que os irmãos têm feito. Somente o Senhor pode recompensar a cada um. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 7. Graça e paz, que Deus os abençoe.